Queridos professores da rede, gestores, todos que estão acompanhando mais uma jornada formativa conosco aqui. Eu sou o Max Rocha, sou formador da EFAP e estaremos hoje conduzindo uma formação muito especial da semana de recuperação intensiva. Comigo aqui está minha companheira Dani, a quem eu já passo a palavra para se apresentar nessa manhã. Obrigada, Max. Bom dia a todas as professoras, todos os professores. Eu sou Daniele Nascimento, professora de língua portuguesa e formadora da EFAP. Estarei aqui junto com o Max para a gente conduzir, então, a nossa segunda formação sobre a recuperação agora do mês de janeiro. E como é de praxe, nós vamos deixar agora um minutinho para que vocês separem os materiais, caderno, lápis, para fazer as anotações daquilo que for mais importante, que vocês considerarem mais importante a respeito da nossa formação de hoje. Lembrando que os registros da última formação da semana anterior, eles serão retomados nesta formação. Então, separem os materiais, deixaremos um minuto e nós retornamos para dar início à nossa pauta. Voltamos então ao vivo e dando prosseguimento, Dani, à nossa pauta aqui, queremos trazer aqui os nomes das pessoas que tão gentilmente contribuíram conosco, da nossa equipe, do CEFOP, do Centro de Formação de Profissionais e Centro de Formação e Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica, aqui da EFAP. Então, gostaria do próximo slide na tela. Aí está a nossa equipe, a Daniele que está aqui comigo, eu mesmo, professor Maximiliano, Letícia, todos de língua portuguesa, também a Mirelle e a Kátia, que vieram agregar com a nossa equipe este ano. A Adriana Santos de Arte, o Daniel de Souza de Arte também e a Rosa Maria Lamana de Arte. Simone Cristina Suti e Rosângela Celta completam aí a nossa equipe na parte de língua inglesa, nos componentes de língua inglesa e educação física. Próximo slide, por favor. Temos agora os nossos objetivos para esta manhã, para nortear as nossas ações formativas. Nós temos 3 objetivos, que são conhecer e analisar as práticas de linguagem no contexto da recuperação intensiva, perceber a inter-relação entre os multiletramentos e as multimodalidades, entendendo os impactos advindos deste processo. E, por fim, retomar a semana 1 e articular com os temas e habilidades do projeto 1, que foi abordado semana passada, conceitos sobre aprendizagem baseada em projetos. E em continuação, próximo slide, nós temos aí as competências e habilidades dos profissionais da educação, que eu vou passar para a Dani. Para a formação de hoje, então, as competências dos profissionais docentes, acompanhem na tela, por favor, o slide. Empregar diferentes recursos e procedimentos didáticos, ajustando-os às possibilidades e dificuldades de aprendizagem dos alunos, sempre levando em conta a natureza, as especificidades e o grau de complexidade dos conteúdos. E como segunda competência que vai dar base para o desenvolvimento dos professores, a competência é compreender os significados dos processos de avaliação educacional, reconhecer alcances e limites do uso de seus resultados, para análise e reflexão do desempenho escolar nas avaliações internas e externas, a fim de organizar e reorganizar as propostas de trabalho. Próximo slide, por favor.
como competências gerais do currículo, que também vão dar base para a formação de hoje. Nós temos a competência 1, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Também a competência geral 4, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A nossa formação de hoje, nós pretendemos retomar, né, como o Max já apresentou ali nos objetivos, retomar um pouco da formação da semana passada, para a gente focar no projeto 1, né, nos temas e nas habilidades do projeto 1, para essas semanas de recuperação agora do mês de janeiro. Então, no próximo slide, vocês vão acompanhar o percurso que nós vamos desenvolver aí ao longo dessa 1h30 de formação. Então, nós iniciamos com uma atividade de sensibilização, para falar um pouco sobre a utilização de recursos semióticos e os multiletramentos, né, porque são aspectos que têm tudo a ver com as temáticas que são desenvolvidas ali em todos os anos e séries do projeto 1. Em seguida, nós retomaremos então os conceitos trabalhados na primeira semana, principalmente a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Falaremos um pouquinho sobre curadoria educacional e a importância, né, do processo de curadoria também para o estudante em seu processo de pesquisa e no momento da aprendizagem. Nós apresentaremos, né, temas e habilidades do projeto 1 de cada ano e série, com foco no 9º ano do ensino fundamental e primeira série do ensino médio. Traremos também exemplos, né, de como desenvolver esse projeto a partir de uma atividade que seria a produção de uma campanha digital, com produção de vídeos informativos, cartazes e ou banners digitais. Para a gente iniciar, então, passo a palavra para o Max, para a nossa sensibilização. Pois bem, para iniciar, para começo de conversa, a gente quer falar um pouco sobre as mudanças, né, que houveram na sociedade nesses últimos anos, principalmente no que se refere às novas tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC, que tiveram uma relevância muito forte, principalmente a partir da segunda metade do século XX, e transformaram a sociedade como um todo, e até por isso o papel do professor também foi muito alterado em todo esse processo. O professor teve que se reinventar, né? E a partir do início desse século, também do século XXI, aí as transformações se tornaram ainda muito mais drásticas, né? Fazendo com que o professor ocupe um novo espaço, né, no processo de ensino-aprendizagem, tendo que mudar as suas concepções, tratar de uma forma diferente a educação e se recolocando nessa profissão tão importante que é a docência, tá certo? Essa sociedade tecnológica, ela tem algumas características muito interessantes, né? Entre elas, a diminuição de espaços geográficos, né? O deslocamento, nós estamos percebendo realmente nesse momento de pandemia, onde as tecnologias de informação e comunicação têm sido amplamente usadas, em especial as redes sociais, e isso tudo vai gerar uma cultura muito interessante, a cultura dos novos multiletramentos, envolvendo o uso das multissemioses, que também vai exigir um preparo muito intenso do professor, do docente que vai entrar em sala de aula, tá certo? Esses recursos multissemióticos, né, vão ter que, devem ser contemplados através dos multiletramentos, dos novos letramentos. E a tecnologia não deve ser usada apenas como um suporte, um mero suporte, mas é importante que o professor ele maneje muito bem essas tecnologias em sala de aula e dê suporte aos seus alunos. E é por isso que nós queremos trazer uma primeira sensibilização, tá, para tratar um pouco, desenvolver esse tema. E aí eu gostaria de chamar o próximo slide. Isso. Então nós temos aí 3 imagens, tá certo? São 3 imagens diferentes, né?
E nós gostaríamos que vocês atentassem bastante, olhassem para as imagens, todas as 13 que estão aí expostas, para a gente, então, fazer uma pequena pergunta aí, dando um tempo para que vocês possam refletir sobre ela. Próximo slide. Muito bem. Então, nós temos aí como os recursos semióticos das imagens exibidas podem formar um leitor proficiente. Então, nós percebemos que as imagens elas têm muitos detalhes, né? E como esses detalhes, esses recursos semióticos podem formar um leitor proficiente. Então, para essa interação, nós queremos reservar aí 3 minutinhos para que vocês possam responder no chat. Combinado? Então, vamos para a interação. Retornamos então para falar algumas contribuições que vocês trouxeram. Gostaríamos já de agradecer, né, todas as contribuições, que sem dúvidas elas enriquecem, né, e fazem com que a gente consiga aprofundar o nosso diálogo aqui a respeito de tudo que está sendo tratado. Então, como contribuição, o professor Rafael, ele fala da leitura crítica de imagens, né, e a construção de um ponto de vista a partir dessa leitura crítica, que sem dúvida é importantíssimo. A Esther, ela fala que por meio das imagens, os alunos eles vão interpretando o conteúdo, então essa leitura multissemiótica, né, de interpretar imagens, os outros elementos que também aparecem no texto. A professora Simone fala através da linguagem crítica dos componentes organizacionais da imagem, né? Então, perceber ali dentro de uma imagem os níveis de interpretação, a diagramação, né? Existem vários elementos e componentes que podem ser interpretados e devem ser interpretados dentro de uma imagem.
O Daniel fala de treinar o leitor a perceber o não verbal, a intertextualidade, as referências. O professor Aurélio fala por meio da imaginação, ligando as imagens, né, uma provocação, talvez, né, para os professores se aprofundarem, conseguirem, né, criar relações e inferências a partir dessa imagem que eles estão interpretando. E a professora Cristiane traz o comentário que diz o seguinte: fazendo estudos das imagens e provocando os alunos a interpretarem as mesmas. Então, essa provocação é muito importante, principalmente quando a gente pensa em como formar um leitor proficiente, que, sem dúvida, é um dos grandes desafios que a gente tem na escola. Uma vez que um leitor proficiente é aquele que não só decodifica as informações, mas que ele consegue, né, por meio de estratégias de leitura, construir sentidos. E para que a gente desenvolva nessa competência de leitura, de escrita nos estudantes, sem dúvida, trabalhar com esses diferentes recursos semióticos, ele é essencial, né, Max? Exatamente, né? E até por isso nós estamos trazendo essa interação para refletir, trazer. Muito obrigado pelas participações de todos, participações extremamente pertinentes nesta manhã. E aí, dando prosseguimento aqui, Dani, a nossa formação, né, vamos falar um pouquinho sobre o documento orientador, né, que já foi abordado na formação anterior, mas nunca é o bastante. A gente sempre é bom ressaltar que esse processo todo de recuperação intensiva, ele está regulamentado, né, por resoluções como a SEDUC 82, de 10 de 11 de 2020, né? Também a resolução 95, de 18 de 12 de 2020, tá? E aí nós temos duas palavras-chave aí nesse processo, que é retomar e reengajar, tá certo? Então o objetivo desses documentos, né, é criar a retomada e o reengajamento desses estudantes que perderam, né, uma parte do processo educativo, tá certo? E esse projeto consiste no oferecimento de aulas ao longo do mês de janeiro aos estudantes da rede para que tenham a oportunidade de retomar o engajamento com os estudos, reforçar e recuperar aprendizagens essenciais. Considerando esse contexto, nós queremos trazer então a estrutura do documento orientador que está orientando aí, regulamentando as nossas ações. Então, para isso eu gostaria de pedir o próximo slide. Isso. Então, temos aí esse documento orientador, Projeto de Recuperação Intensiva de janeiro de 2021 e fechamento do ano letivo 2020. Ele é composto de partes aí, que são a introdução, perguntas e respostas, forma de atendimento dos estudantes, matriz de aulas, cronograma, fechamento de notas, plano do projeto de recuperação intensiva e habilidades a serem trabalhadas, atribuição de aulas e gestão de pessoas, formação de professores e anexos. Aí está a estrutura desse documento. E é muito importante que nós pensemos em alguns aspectos. Por exemplo, na introdução do roteiro, nós temos aí as ações pedagógicas que devem ser desenvolvidas preferencialmente com as chamadas metodologias ativas, tá? Que nós já temos trabalhado em outras formações. Imaginando que a ideia é reengajar esses alunos, então estamos priorizando aí o uso das metodologias ativas, né, para que esses alunos possam se sentir mais contextualizados nas aulas, né, que tem uma contextualização da aprendizagem aí para os estudantes, tá certo? E a outra questão também que essa introdução aborda é a aprendizagem baseada em projetos também, né? Que é um outro aspecto importante, tá? Que norteia toda essa formação, todo esse período de formação, tá certo? Então, relembrando, metodologias ativas e metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, esses são os focos aí da introdução do documento. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre o cronograma das atividades a serem desenvolvidas, não é, Dani? Exatamente. O Max trouxe ali, né, retomou alguns pontos extremamente importantes acerca desse documento, que vai orientar essas ações de recuperação agora em janeiro. Na semana passada já aconteceu uma formação sobre isso, então se vocês quiserem se aprofundar, retomar, vocês podem buscar a formação, né, da semana anterior e também nós deixaremos depois nas referências o link, vocês podem acessar para poder se aprofundar melhor nesse documento, que como o Max disse, é sempre importante, né, retomar, para a gente poder tirar as nossas dúvidas. Um dos pontos importantes que a gente quer destacar aqui
desse documento é em relação ao cronograma. Slide, por favor. Então, o período em que essas aulas de recuperação eles vão acontecer é do dia 4 de janeiro até o dia 22 de janeiro. Então, já iniciamos na semana anterior e finalizamos no dia 22. E até o dia 26 de janeiro é a data que as escolas terão para realizar o conselho de classe ano-série referente a essa recuperação realizada agora no mês de janeiro, né? Lembrando que, a partir dos resultados alcançados, né, ao longo desse mês de janeiro, deverá ser analisado o desempenho global desses estudantes, né, verificando a necessidade de possíveis encaminhamentos, né, a classificação ou não desse estudante para o próximo ano série, a indicação de recuperação contínua, né, de forma a minimizar as defasagens, as dificuldades que ainda possam existir, entre outros encaminhamentos. Ok, muito bem. Para retomar então o que foi dito na formação passada, eu imagino que vocês devem estar aí com os diários de bordo próximo de vocês, anotações que vocês fizeram. Na formação passada foi pedido um rascunho, para que vocês fizessem um rascunho do projeto, né, para recuperação intensiva. Estão lembrados? Pois é. Então, a nossa ideia nesse momento é retomar esse rascunho, retomar as anotações, se possível, com um olhar diferenciado, a partir da formação de hoje, começar a fazer novas anotações nesse rascunho, para que ele em breve se torne um plano completo, né? Um plano concretizado, para que você possa usar junto com os estudantes, né, das suas salas. É importante destacar que esse documento, né, foi proposto tendo 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? É importante também se lembrar da importância, né, desse documento para as ações. Afinal de contas, a educação deve ser sempre pensada como uma ação intencional e planejada. E gostaríamos que vocês revisitassem esse material para que nós possamos introduzir novos elementos a partir dessa formação. Para essa revisitação, né, para essa releitura do material, nós vamos dar aí alguns minutos para vocês, 2 minutinhos, para que vocês possam, então, refletir sobre esse desenvolvimento. Tudo bem, então? Então, na tela, o cronômetro.
Bom, todos nós sabemos que vivemos em um momento delicado, de muitas dificuldades, e pensando, né, em retomar esse percurso dos estudantes para a gente poder fortalecer a aprendizagem desses estudantes, o planejamento e o empenho de todos é indispensável, né? E a importância desse momento de formação é que a gente possa interagir, fazer trocas, né? A professora Luzinete falou assim, que bom interagir com alguém. O professor Matheus falou que é bom para retirar algumas dúvidas, então a gente está deixando o chat aberto, caso vocês tenham dúvidas e a gente consiga, né, dentro da nossa pauta, a gente tiver um tempinho, a gente pode sim conversar, e vocês podem conversar entre vocês também, porque com certeza ajuda, né, a troca, as contribuições de todos os colegas, elas só tendem a enriquecer cada vez mais esse processo. Então o nosso objetivo principal aqui hoje é ajudar a trazer clareza sobre como planejar, né, de uma forma mais adequada esse projeto que vocês estão desenvolvendo agora com os estudantes, né, principalmente pensando em quais são as principais dificuldades que eles apresentam, né, e quais essas necessidades que os professores vão ter que dar uma atenção maior. Nós vamos agora dar um intervalinho de 3 minutos para a gente poder tomar uma água e ir ao banheiro. E aí nós retomamos então para falar, né, de fato sobre o projeto 1, sobre as temáticas e as possibilidades de desenvolvimento, né, por meio de projetos dentro da área de linguagens. Então 3 minutinhos e nós já retornamos. Bom intervalo, professores.
Muito bem, queridos professores, voltamos ao vivo aqui, lembrando que nós estamos no nosso ATPC de linguagem para todos os componentes. Algumas perguntas surgindo no chat aí durante o intervalo, os professores aproveitar para tomar uma aguinha e fazer algumas perguntas também. Então, vamos lá, tem gente perguntando sobre o material da formação, o PPT, como de costume, ele vai ficar no AVA EFAP, tá? Você pode acessá-lo e também terá o link dessa formação lá, juntamente com o PPT. Porém, você também pode acessar a gravação dessa formação no YouTube, tá? Canal Centro de Mídias. Lá você vai encontrar várias playlists de todas as formações e aulas do Centro de Mídia, né? CMSP. Na playlist Formação de Professores, então, você encontrará esta formação, tá certo? Então, retomando aqui a nossa formação, gostaríamos de lembrá-los, então, de um vídeo muito interessante que nós tivemos na aula passada, né, na formação passada, da professora Márcia Gilpato. Imagino que quem acompanhou essa formação deve lembrar bem desse vídeo, professora que já é nossa parceira aí de algumas outras formações. Tá? Um vídeo muito interessante, onde a professora fala sobre a importância da metodologia de projetos, né? Uma ferramenta super importante para um momento como esse, onde as aprendizagens estão tão defasadas, onde se precisa recuperar tanto conteúdo, tá certo? E aí eu quero lembrá-los também de alguns aspectos desse vídeo, né, em breves palavras. Então, existem 3 aspectos super importantes na introdução desse vídeo, que foi a primeira parte, hoje nós passaremos a segunda parte, que são a construção coletiva da metodologia de projetos, né, o aspecto da construção coletiva, a abordagem contextualizada e a possibilidade de integração entre os componentes da área. Então, esses 3 aspectos foram abordados no vídeo, tá certo? Você pode depois, nas indicações dessa formação, você vai encontrar o link para o vídeo na íntegra, para que você possa assisti-lo. E também esse vídeo trazia 3 objetivos muito específicos da utilização dessa metodologia, que são atrair a adesão do estudante com uma proposta mais contextualizada, mais, digamos, até democrática. Garantir uma permanência interessada também é muito importante, que esse aluno permaneça, venha, se engaje e permaneça. E, por fim, progredir nas aprendizagens e superar as defasagens aí que foram apresentadas nesse período. Pois bem, então, para a gente continuar agora com essa formação, nós gostaríamos de pedir o próximo slide, para trazer novamente, aí está. Então, nós vamos exibir a segunda parte desse vídeo, tá? Ele complementa lá a primeira parte que nós já apresentamos na apresentação anterior. Então, onde a professora vai desenvolver mais alguns aspectos sobre a questão da aprendizagem baseada em projetos. Então, pode soltar o vídeo. E aqui nós vamos falar sobre a área de linguagens e códigos. Bem, no componente de língua portuguesa, nos componentes de língua portuguesa e língua inglesa, as práticas de linguagem envolvem a oralidade, a leitura e a escrita, a análise linguística e multissemiótica e a produção de textos. E o ensino dessas diferentes práticas de linguagem, elas envolvem a interdisciplinaridade, a intertextualidade. Imaginemos aqui que estamos na exploração de determinado gênero textual. Um gênero textual, por exemplo, oral, o seminário, né? O seminário, então, ele pode dialogar com a palestra, ele pode dialogar com uma apresentação acadêmica, né? Então, essa intertextualidade está sempre presente nas práticas de linguagem, assim como a interdisciplinaridade. Quando eu vou estudar, por exemplo, uma charge, que envolve um efeito de ironia, que está composta por elementos, por linguagens verbais e não verbais, vai exigir de mim, provavelmente, para entender o efeito de humor ou a ironia presente naquela charge, conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento. Além disso,
o ensino, né, dos componentes curriculares de língua portuguesa e língua inglesa exploram muito as condições de produção e recepção de textos, o desenvolvimento de uma postura crítica em textos multimodais. Aqui a gente não vai esgotar todos os pressupostos do ensino dos componentes curriculares de língua inglesa e língua portuguesa. No entanto, o ensino dessas... O que precisa ficar claro, né, é que o ensino da própria especificidade requer também a contradição da interdisciplinaridade. No ensino de arte, as linguagens privilegiadas são as artes visuais, a dança, a música, o teatro, as artes integradas, e tudo voltado para que o jovem possa expressar os seus sentimentos, refletir, compreender suas próprias ideias, num movimento de compreensão para também produzir pensamentos, para criar com autoria, exteriorizar sobre formas e fenômenos artísticos, estéticos, para que ele possa elaborar poéticas como formas de produção artística, tanto individual quanto coletiva. Lembremos-nos que durante esse período da pandemia, muito provavelmente, certamente os equipamentos culturais estiveram fechados e muitos jovens estiveram afastados de práticas culturais e artísticas que são tão essenciais para a juventude na construção da sua própria identidade e na sua manifestação, inclusive na sua manifestação muitas vezes contra uma cultura que é tida como predominante ou valorizada socialmente, até no movimento de resistência ou contradição a esses movimentos artísticos e estéticos hegemônicos, eles estiveram afastados dessas possibilidades, né? Então, este momento da recuperação pode prever, né, o resgate, ou deve prever o resgate desses elementos que são tão essenciais para a juventude. No componente de educação física, por exemplo, as práticas corporais privilegiadas são os esportes, as brincadeiras de jogos, a dança, as lutas, as práticas corporais de aventura, as ginásticas. Algumas práticas corporais são privilegiadas em determinados anos, a depender do desenvolvimento físico dos estudantes, e outros que permeiam, como a dança e os esportes, que permeiam todos os anos da escolaridade básica. Bem, e no componente de educação física, essas aprendizagens das práticas corporais, elas visam principalmente a transposição dessas práticas para fora da escola, né? Para que ele possa transpor isso que ele vivencia dentro do universo escolar para a forma de modo que possa haver uma articulação e de que ele possa transpor toda essa aprendizagem que está voltada para essas práticas corporais na vida fora da escola. Isso principalmente visando que haja uma ampliação do respeito à cultura e à importância dessas práticas culturais para o reconhecimento da diversidade cultural. Bem, então essas especificidades dos diferentes componentes curriculares ou desses elementos disciplinares, eles estarão integrados no período da recuperação, de modo que a gente possa ter uma articulação deles voltado para a metodologia de projetos. E aí, a título apenas ilustrativo, a gente vai trazer aqui uma das temáticas presentes lá na matriz de habilidades do período da recuperação. Uma temática que poderia ser abordada seria a prática de linguagens e suas possibilidades de atuação social, política, artística e cultural. Digamos que na seleção dessa temática, as habilidades que poderiam ser prioritárias neste momento poderiam ser caracterizar o movimento hip-hop como expressão sociocultural, relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras do passado, procurando aproximações de tema e sentido. Além disso, compreender a relação entre arte, ciência e tecnologia e desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, tendo em vista um objetivo comum, respeitando as poéticas e potencialidades individuais. Se nós analisarmos essas práticas, essa temática e as habilidades que estão sendo ilustradas aqui, nós já poderemos ver nessas habilidades a interdisciplinaridade presente,
E como eu suponho, né, que na mente de vocês já deve estar pipocando uma série de possibilidades. Tenho certeza que o conhecimento acumulado pela rede no uso prático de projetos voltados para manifestações artísticas, sobretudo da juventude, tem um grande potencial de atrair a adesão dos estudantes, contribuir para a sua permanência interessada e concorrer, né, com de forma a contribuir para o desenvolvimento das aprendizagens que não foram, infelizmente, desenvolvidas ao longo desse período de pandemia por que passamos. E aí, falando um pouco do hip hop de forma ilustrativa, é uma arte que está no cerne das expressões artísticas dos mais distintos agrupamentos juvenis que almejam nessas linguagens, sobretudo na música e na dança, ter reconhecimento social, visibilidade, inclusive desafiando as convenções estéticas da atualidade. O hip hop é uma arte popular que desafia as convenções reconhecidas como a cultura valorizada socialmente e, ao mesmo tempo, uma expressão que possibilita a construção de uma identidade juvenil. Então, aqui a gente traz essa ilustração apenas como uma possibilidade, não há nenhuma intenção indicativa, né, do trabalho com o hip hop, mas apenas de forma a exemplar, né, trazer aqui uma possibilidade de articulação desses diferentes componentes curriculares na tentativa de garantir que esses ambientes de aprendizagem estejam favoráveis às progressões dos estudantes. É isso, até mais. Gostaríamos de agradecer mais uma vez, né, pela contribuição da professora Márcia. Como o Max disse, já é uma antiga convidada nossa, sempre colaborando, né, e auxiliando aqui, que a gente possa desenvolver e trazer mais aspectos, né, mais conteúdos para serem discutidos nas nossas ATPCs. A partir do que a professora Márcia traz no vídeo, nós gostaríamos de chamar agora, então, uma segunda interação. Mas antes de chamar essa segunda interação, eu queria comentar que tem professores que já destacaram pontos importantes, inclusive já trouxeram respostas da pergunta que nós nem fizemos, Max. Nossa, estão de parabéns, estão ligados. Professora Claudineia, professor Leandro, Sandra, muito obrigada por todas as contribuições. Vamos lá, então, para a nossa segunda pergunta da nossa segunda interação. Na tela, por favor. Então, professor, como que você pode articular as habilidades da sua área de conhecimento, né? No caso, nós estamos aqui na área de linguagens. Como que a gente pode articular as habilidades de todos os componentes da área de linguagens, utilizando a metodologia de projetos? Nós vamos deixar, então, 3 minutinhos e a gente retorna para conversar um pouquinho sobre as contribuições de vocês e dar prosseguimento na nossa formação.
Muito obrigada mais uma vez a todos pelas colaborações. Então, como forma de articular essas habilidades, utilizando na metodologia de projetos, a professora Carla diz, utilizando oralidade, escrita e leitura, né, com certeza é uma forma de articular as habilidades de todos os componentes da área. A professora Sara fala do trabalho com teatro, monólogo e dança. A professora Claudineia traz uma questão muito importante, que é da interdisciplinaridade, que sem dúvida não pode faltar nessa metodologia de projetos. A intertextualidade e a transposição didática. A professora Lucy traz como exemplo o desenvolvimento de uma campanha publicitária, né, que envolva todos os componentes. A professora Simone diz o seguinte, levando o aluno a retomada eficaz e uma abordagem significativa, para que o mesmo possa recuperar as principais habilidades em linguagens, e que a leitura é fundamental nesse processo, sem dúvida alguma. E a professora Márcia, ela diz, integrando escrita, leitura e oralidade em suas variações, né? Nós sabemos que para o trabalho com a metodologia de projetos, alguns aspectos eles são essenciais, né? Que é a questão do trabalho interdisciplinar, a questão da mediação dos objetos de conhecimento dos diferentes componentes, a importância da tutoria, né, do acompanhamento, da mediação do professor junto com esses estudantes, a questão da curadoria, tanto do professor quanto do estudante, e sem dúvida o protagonismo também, ele é essencial nesse momento, né? Um dos aspectos que a professora Márcia traz no início do vídeo, que ela fala que é muito importante, a questão da contextualização da aprendizagem, né? A importância da integração ali de todos os componentes, né? Porque eles não estão separados em caixinhas, né? Eu não posso separar esses conhecimentos em caixinhas. Para que meu aluno compreenda e tenha uma aprendizagem significativa, eu preciso fazer essa contextualização por meio das diversas áreas do conhecimento. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, então, em alguns aspectos e etapas importantes para que a gente consiga desenvolver as temáticas e as habilidades dentro dessa metodologia de projetos. Passo a palavra para o Max, então, que vai falar aí com vocês um pouquinho sobre isso. Muito bem, então, excelentes participações dos professores, dando um gancho maravilhoso para a gente continuar aqui a nossa jornada formativa. Agora me ocorreu uma coisa interessante, eu estava lembrando uma discussão que desde sempre se propõe qual a melhor metodologia, né? E a resposta é todas, né? Sempre utilizar o máximo possível, a maior variedade possível é importante. Nesse momento estamos falando sobre a metodologia de projetos, que tem vantagens muito significativas nesse momento, né? Que elegemos para tratar e abordar dessas defasagens que os estudantes estão enfrentando, tá? Mas para tratarmos desse assunto, precisamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre essa metodologia. E aí a gente faz uma pergunta que algumas perguntas são fundadoras nesse processo. Por exemplo, o que pode ser considerado um projeto? Quais são as partes? Quais são as características? Né? Quais são as etapas, né, que a gente pode desenvolver, que a gente deve desenvolver, as etapas obrigatórias? O que considerar em cada momento de aprendizagem? E para isso, então, nós elaboramos aí um pequeno resumo com algumas etapas da elaboração, né, ou de desenvolvimento da aprendizagem baseada em projetos. E aí a gente pede já que passe para o próximo slide. Aí nós temos 9 etapas, né, que devem ser desenvolvidas. Nós temos aí a primeira, que são os objetivos de aprendizagem, tá certo? Os estudantes necessitam entender claramente quais são os objetivos de aprendizagem da proposta a ser desenvolvida. Afinal de contas, entendendo o que se está trabalhando e onde se quer chegar, o engajamento será muito mais proveitoso. O próximo slide, nós temos aí a questão da temática, né? Essa temática ela deve ser escolhida de uma forma democrática entre os docentes e os estudantes, tá? Sempre com o olhar, né, profissional do docente ali conduzindo a atividade, para que se elabore os roteiros coletivamente durante o planejamento. Temos uma terceira etapa aí, que é a etapa de investigação. Tá? A etapa de investigação, no próximo slide, né? Inicie a fase de investigação coletiva
Durante as aulas, precisam reunir os estudantes para discutir o projeto, pedir auxílio para qualquer educador, não apenas ao tutor. Então, é importante deixar claro para o estudante que ele pode, sim, em se tratando de um projeto interdisciplinar, ele pode recorrer a outras ajudas além do tutor do projeto. E nós temos ainda a quarta etapa, né, a questão dos debates, né, aí no próximo slide. É importante que se realize um brainstorm, né, uma tempestade de ideias, que os estudantes possam se posicionar, para que depois sejam feitos registros individuais, né, das impressões, das necessidades locais, né, e isso tudo deve ser acompanhado e analisado pelo professor tutor. É importante destacar que essa mentoria ela permite identificar se é preciso ajudar o grupo ou o estudante a desenvolver ou aprofundar algum ponto específico. Então, esse olhar profissional do docente é super importante para que aconteça uma depuração aí, né, desse processo. E aí nós chegamos à quinta etapa, né? No próximo slide, os registros individuais, super importantes e relevantes, né? Por quê? Porque o que é registrado não se perde, fica ali registrado e pode ser retomado. E aí os métodos, né, podem ser os mais variados, né? Você pode recorrer, por exemplo, a mapas mentais, mapas conceituais, registros escritos, desenhos técnicos, documentações específicas, enfim, né? O docente, o professor, ele pode conduzir esse processo assim, de diversas formas, com diversos tipos de registros. E aí, né, chegamos na sexta etapa, e aí eu passo para a Dani para ela falar um pouco sobre a elaboração do portfólio. Além, então, dessas etapas que o Max já apontou, nós temos também, né, elencamos aqui como um elemento importante, a elaboração de um portfólio feito pelo próprio estudante, né? Para que ele destaque o que foi mais importante, o que ele aprendeu, o que ele ainda possui de dificuldades, para ele realizar o acompanhamento, né, do projeto e poder acompanhar de que forma ele está desenvolvendo, né? Então, nessa elaboração, as opções de linguagens, elas podem ir além do texto escrito, então o estudante pode incluir animações, HQ, fotografias, enfim. Né? E como forma de socializar esses conteúdos, podem ser organizados seminários em que os grupos eles vão apresentar as suas produções. Né? E lembrando que a elaboração desse portfólio ela pode ser feita, né, tanto de forma física quanto de forma virtual. Sétima etapa, próximo slide, por favor. Nós chegamos então ao momento de avaliação. Né? O momento de avaliação ele é extremamente importante. Lembrando que a avaliação ela não deve ocorrer só ao final do projeto, mas ela também deve acontecer de forma processual. Ao longo de todo o processo, o professor ele pode realizar suas observações, as suas análises, né, fazer os seus registros, observar o próprio portfólio do estudante com seu percurso. Ele também pode fazer uma ficha de autoavaliação, né, para que os estudantes respondam, né, de que forma eles enxergaram o desenvolvimento desse projeto e verificar. Lembrando que esse é um instrumento que a gente traz como exemplo, mas diversos outros instrumentos podem ser utilizados. Próximo slide, etapa 8, nós temos a apresentação de resultados. O professor Rafael comentou aqui no chat que o projeto ele é feito em etapas visando um produto final, exatamente. Né? A gente sempre precisa pensar num produto final, qual é o resultado que a gente quer alcançar, e é importante a apresentação desse resultado, né? Por meio de exposições, de feiras culturais, por meio de resolução de problemas, com parcerias, enfim. Né? Existem diversos produtos que podem ser desenvolvidos e diversas formas de construir essa apresentação do projeto, né? Ao final da recuperação. E, por fim, etapa 9, próximo slide, por favor, os desdobramentos, né? Dependendo do tema e dos resultados alcançados, é possível sim propor desdobramentos, né? Nós entendemos que o projeto agora na recuperação em janeiro, ele acontece por um período curto, né, de apenas algumas semanas, mas por que não,
né? Dependendo do impacto que esse projeto tem na vida dos estudantes, por que não propor a continuidade desse projeto, né? Enfim, em outros momentos, né? Uma vez que nós temos esse período pontual de recuperação em janeiro, mas o processo de recuperação é um processo contínuo. Então, o projeto pode sim se desdobrar, né, em outras ações na escola ao longo do ano. Vamos para uma perguntinha agora, então, um momento de interação. Vamos interagir, professores? Então é hora de a gente conversar um pouquinho mais aqui pelo chat, queremos ouvi-lo, é importante demais a sua participação. E aí eu quero trazer a seguinte proposta. Pensando no seu componente curricular e nas etapas de desenvolvimento que nós apresentamos aqui, quais temáticas podem ser desenvolvidas em um projeto interdisciplinar de recuperação intensiva? Então, vou deixar aí 3 minutinhos para que vocês possam interagir conosco a partir de agora. Como sempre, temos diversos comentários bem interessantes aqui. Professor José, professora Rosicler, professora Michele falam da questão de trabalhar junto ao projeto de vida, né? Sem dúvida é um aspecto importantíssimo, né? Sempre trazer ali quais são esses sonhos, essas metas, os objetivos dos estudantes e fazer essa inter-relação dentro do projeto, né, em todas as áreas, não só da área de linguagens, realmente é um ponto muito importante. O professor Matheus fala de utilizar exercícios que abordam várias matérias no mesmo problema. Então, por meio da resolução de problemas, envolver todos os componentes, né, pensando em uma temática. A professora Letícia fala do trabalho com cidadania e autoconhecimento.
O professor Wilson fala por meio de temas conjuntos, trabalhando vários enfoques de um mesmo tema. A professora Marcela traz o tema da ética e da cidadania. A professora Carla, Ângela e Kelsey, autoconhecimento. Muitos professores destacando a questão do projeto de vida e do autoconhecimento, né? Sem dúvida, é um tema muito importante e essencial, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo. O essencial é pensar sempre, né, em como articular, como trabalhar de forma interdisciplinar, relacionando as habilidades de cada um desses componentes para desenvolver, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre curadoria, né? Tanto a curadoria do professor quanto do estudante, porque a curadoria ela aparece ali em diversas habilidades que vão envolver esse projeto 1. Falar um pouquinho então, Max, da curadoria. Pois é, né, Dani? Em tempos que nós vivemos com tanta oferta de informação, né, e ao mesmo tempo tanta informação que não é de qualidade, a figura do curador educacional é de suma importância. Olha, não basta você entrar no Google e começar a pesquisar um monte de assuntos por tema, que eu acho que o efeito não será o mais adequado. É preciso que se tenha o olhar do docente curador nesse momento, aquela pessoa responsável por encaminhar aí as pesquisas dos estudantes, selecionar as principais questões. E aí entra novamente aquela palavra que eu usei no início, a questão da reinvenção do papel do docente, né? O docente ele precisa ser, sim, um curador educacional, ele precisa mostrar para os estudantes como entrar nas especificidades dos assuntos, tá certo? É um papel extremamente importante e que exige um preparo muito interessante. Então, gostaria do próximo slide aí para a gente falar, aprofundar um pouquinho no tema dessa fala de agora, a questão da curadoria. O que é curadoria, né? Essa palavra curador ela não é muito comum, né? Não era tão comum assim, né, na educação até tempos atrás, era muito mais comum na arte. Você percebia que existia o curador do museu, o curador de uma exposição, mas agora falamos do curador educacional, né, que deriva da palavra curar, que significa cuidar, zelar, dar atenção, né? Então, é preciso que o docente tenha essa postura, né, de cuidar, de zelar pela informação que será pesquisada e transmitida aos estudantes. O próximo slide, né, temos aí a missão do educador, curador na atualidade. Certo? Olha aí que pontos interessantes, né? Conduzir os estudantes aos caminhos da pesquisa, dar orientações claras, promover trabalhos em grupos recheados de propósito, de preferência com aplicação prática, selecionar, disponibilizar e orientar o acesso ao conhecimento. Então, essas questões são extremamente importantes, principalmente no momento de agora, como eu disse, de oferta de informação, de tecnologias que cada vez mais nos colocam em contato com produtores de conteúdo o tempo todo, tá certo? E aí nós chegamos nas pesquisas importantes de Tony Bates, tá? Que está nas indicações de leitura dessa formação, lá ao final, né? E aí o slide 56 fala um pouco sobre as pesquisas e sobre quais são as características de um bom curador educacional. Então, temos aí a comunicação multimodal, né? Esse comunicador ele precisa se comunicar de forma multimodal, com vários modos de comunicação, oral, escrita, pictográfica, utilização das multissemioses, enfim, ele precisa estar por dentro de toda essa situação. Ética e responsabilidade, né? Que é um aspecto extremamente importante. Também o incentivo do trabalho em equipe, a flexibilidade, a comunicabilidade, né, com seus estudantes, com seus parceiros, né, de trabalho, também docentes, né? A habilidade de pensamento, esse termo me chamou a atenção nas minhas pesquisas, aí eu fui ver o que realmente o Tony Bates queria falar a respeito de habilidade de pensamento, e eu lembrei, Dani, de um filme muito interessante, infelizmente não está na indicação do Saiba Mais aqui da nossa pauta, mas eu vou deixar registrado aqui, anota aí, né? Chama O Tempero da Vida, um filme grego extremamente interessante, né? Onde tem a história de um avô que ensina astronomia para o seu neto através de temperos, né? Ele associa o sol, né, com a pimenta que é quente, ele associa a canela com Marte,
né? Enfim, ele vai fazendo associações super interessantes e é isso que o Tony Bates fala sobre o pensamento, a habilidade de pensamento que o Qual é o docente nome deve do ter. filme que eu não conheço? Eu também vou anotar aqui para assistir. O Tempero da Vida, é um filme excepcional, muito interessante, tá? Onde ele vai usar a habilidade de pensamento, tá certo? Para transmitir os conteúdos aí de uma forma criativa, de uma forma diferenciada. Veja, ele utiliza de elementos muito baratos, que são os temperos, né? Nada de tecnologia super avançados e consegue um efeito muito interessante. Vale a pena assistir esse filme. Voltando ao slide, nós temos também a última característica do curador educacional, que são as habilidades digitais, né? Habilidades com tecnologias digitais, as famosas TDIC, né? Que devem ser exploradas aí. Então, nós vamos para mais uma interação, depois dessa fala. Passo para a Dani para que ela possa chamá-la. Bom, diante de todos esses aspectos, né, pensando, né, no número gigantesco de informações, né, que a gente encontra principalmente, né, pensando nos meios digitais, né, inúmeras fake news, conteúdos que não são tão confiáveis, é muito importante a figura do curador, né? Nós vamos lançar uma pergunta então, para a gente refletir sobre isso. Acompanhem na tela, por gentileza. Como que a curadoria educacional pode ajudar, então, na recuperação da aprendizagem desses estudantes? 3 minutinhos e nós retornamos. Voltamos então. Professora Aédia, desculpa se eu li errado, fala sobre a orientação nos estudos. Professora Vanessa fala do contato com cultura e teorias diferenciadas, né, trazendo esses pontos de vista, é extremamente importante.
Professora Rosicler fala do desenvolvimento de atividades colaborativas. Professor Marcelo também fala da orientação aos estudos, né, com acolhimento e com diálogo com esses estudantes. Professora Rosinei fazendo um trabalho de escuta e orientação. Professor Jonathan fala do estímulo à pesquisa, que é extremamente importante, né, e o estímulo à autonomia por parte do estudante. Diante de todas essas contribuições, então, nós agradecemos. Vamos dar sequência, então, falando agora de uma forma mais prática, como trabalhar, né, alguns temas dentro do projeto 1. Passo para o Max, então, que vai falar um pouquinho para a gente de um projeto para o 9º ano do ensino fundamental. Muito bem, então já temos aí uma proposta, né, para o ensino fundamental 9º ano. Nós queremos trazer o exemplo que está no próximo slide, né? Tema, práticas de linguagem como forma de valorização e compreensão da diversidade cultural brasileira. Então, para o 9º ano, temos aí as habilidades, né, que articulam esse projeto: identificar e analisar estilos musicais em gêneros da música popular brasileira e estrangeira, contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação estética e musical. Compartilhar com os colegas a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando os diferentes pontos de vista definidos com ética e respeito. Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Então, essa parte mostra as habilidades. No próximo slide, então, nós temos aí o projeto para o 1º ano do ensino médio, também com o seu tema e uma habilidade geral. O tema, os processos criativos, artísticos, corporais e verbais nas vivências e experiências individuais, coletivas e ou colaborativas. E a habilidade geral, relacionar informações sobre concepções artísticas e produções... Vou reiniciar. Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário com os contextos de produção para atribuir significados de leituras e críticas em diferentes situações. Muito bem. Então, professor, você pode encontrar todas essas sugestões no material que já está disponível aí, né? Na próxima tela você tem um link aí reduzido, você pode printar, tá certo? Olha lá, isso. Você tem aí um link reduzido, printa esse endereço, digite no seu navegador e tem acesso aí aos materiais, né, tá certo? Que vão ajudá-lo aí à continuação desse projeto. Bom, então passo para a Dani agora para falar sobre o projeto da Semana de Recuperação, janeiro de 2021. Exatamente. Pensando então nesse projeto, nessa temática que deve ser desenvolvida, né, para a primeira série do ensino médio, nós trouxemos aqui alguns exemplos práticos de como fazer essa articulação e desenvolver um produto por meio dessa metodologia de projetos. Acompanhe o slide, então, por favor. Próximo. Então, como produto final, nós propomos a produção de uma campanha digital para divulgar a pluralidade cultural brasileira, as culinárias regionais, as danças, músicas, literatura, artes plásticas, festas, costumes, entre outros, né? Por meio da produção de vídeos informativos, cartazes e ou banners digitais. Próximo slide, nós temos os componentes envolvidos, que são os componentes da área de linguagens. Próximo slide. Então, língua portuguesa, língua inglesa e arte. Como tema principal, próximo slide, por gentileza. Trabalhar as práticas sociais de linguagem veiculadas em diferentes mídias, utilizando diversas ferramentas digitais. Próximo. Nós trabalharemos, então, né, pensando nessa perspectiva, com um tema transversal da pluralidade cultural. Próximo. E dentro dos temas contemporâneos transversais propostos dentro da BNCC, a gente elencou 2, que seria o trabalho com multiculturalismo e também o trabalho com ciência e tecnologia, uma vez que o produto final e as habilidades que vão ser desenvolvidas, elas têm a ver com essa questão da diversidade cultural, utilizando meios e ferramentas digitais. Próximo slide. E como fontes de informação, pensando lá no que nós já dissemos, principalmente em relação à curadoria, nós temos revistas, jornais, websites, entrevistas, pesquisas. O estudante, inclusive, pode fazer entrevistas com pessoas próximas, né?
pesquisas em blogs, entre outras fontes, né? Passa agora para o Max, vai dar um exemplo prático aí de um projeto envolvendo o 9º ano do ensino fundamental. Muito bem, vamos falar então das habilidades articuladoras, agora as habilidades dos componentes envolvidos neste projeto, no caso do 9º ano, anos finais, né? Aí está, próximo slide, você tem uma pequena tabela, você vai encontrar tudo isso no material, dividindo as habilidades aí de arte, língua portuguesa e língua inglesa, tá certo? Você tem aí divididas 2 habilidades para cada componente. Você vai encontrar tudo isso no material. No próximo slide, nós temos os objetivos e práticas, tá certo? Existem vários objetivos e prática, né, exemplos no material. Nós trouxemos apenas uma linha desses objetivos, existe uma tabela um pouco maior. E o exemplo é analisar, discutir e escolher o objeto da campanha relacionada à pluralidade cultural brasileira. A prática. Os estudantes, juntamente com o professor, poderão abordar e discutir quais assuntos julgam interessantes dentro do tema pluralidade cultural brasileira e, após a criação, uma campanha com o intuito de conhecer, expandir e incorporar aspectos da nossa cultura popular. Então, isso estará no material de uma forma muito clara, sempre apresentando objetivos e a prática onde esses objetivos podem ser alcançados. Muito bem. Pensando, então, né, nesses projetos e uma das etapas que nós já abordamos anteriormente, que é extremamente importante, que é a avaliação, né? Ela deve ser realizada por diversos instrumentos, né, de forma processual. Nós vamos enfocar aqui 2 tipos de avaliação, as avaliações síncronas e as avaliações assíncronas. E pensar em alguns critérios que podem ser utilizados em cada um desses momentos, né? Então, no momento de avaliação síncrona, nós precisamos, né, pensar na questão do respeito entre os estudantes, o respeito aos combinados feitos de forma coletiva, a organização e a atenção que o estudante tem com os recursos utilizados, a forma como ele faz o acompanhamento da aula, levar em conta os comentários e a participação desse estudante, né, tanto de forma oral quanto escrita, se essa participação é coerente com a proposta da aula e com as atividades, e também a interação com os demais colegas. E já de forma assíncrona, né, uma vez que nós entendemos que esse projeto ele se dá num momento muito curto, então também será necessário, né, muitas vezes, em alguns momentos, essa participação assíncrona, né, dos estudantes. O professor pode considerar como critério a entrega das produções dentro do prazo estabelecido, a participação, né, eventualmente, em chats ou plantão de dúvidas ou em algum fórum, né, por meio de alguma rede social, de algum grupo. Né? Também levar em conta, óbvio, o respeito entre os estudantes, o respeito aos combinados coletivos, a colaboração, né, na produção desse material, dos documentos elaborados em conjunto e também levar em conta a interação com os colegas. Pensando nisso, nós vamos então para uma próxima interação, né, Max? Muito bem. Então, o tempo não nos espera, o tempo urge, já vamos diretamente à interação. Sugira atividades pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento da recuperação intensiva. Então, o slide já está na tela. Já vou deixar os minutos para que vocês possam, então, refletir sobre essa importante questão.
Mais uma vez, muito obrigada por todas as colaborações. O professor Marcelo, né, fala sobre trabalho com a leitura, interpretação de textos e de imagens. O professor Flávio fala do trabalho com filmes, aulas práticas, comentando sobre a atualidade, né, e com certeza é uma forma de engajar e trazer os estudantes para a discussão. O professor Enio fala sobre jogos, né, trabalhando os conteúdos. O professor Eliane fala sobre pesquisas orientadas pelo professor. Nós chegamos já ao final da nossa formação, 1h30 passou muito rápido, né? Para isso, então, vou passar para o Max, vai fazer uma retomada do percurso que nós desenvolvemos ao longo dessa 1h30. E aí nós já vamos para os nossos momentos finais de avaliação. Com você, Max. Muito bem, já sem delongas, já colocamos aí o slide na tela para falar um pouquinho sobre o percurso. Então, nós iniciamos com a sensibilização, falando sobre os recursos semióticos e multiletramentos, retomada de conceitos trabalhados na semana 1, aprendizagem baseada em projetos. Falamos rapidamente sobre curadoria educacional, apresentação de temas e habilidades no projeto 1 para cada ano e série, nós trouxemos exemplos, e um exemplo de atividade a ser realizada na recuperação, a campanha digital, produção de vídeos, cartazes e ou banners informativos. Então esse foi o nosso percurso, já vamos então caminhando para a nossa revisitação do diário de bordo, não é, Dani? Exatamente. Vamos deixar aí 1 minutinho, então, para vocês revisitarem as anotações e a gente volta para uma avaliação. 1 minuto na tela. Depois desse 1 minutinho, então, vamos pedir que vocês deixem a avaliação no site, né? Em que medida a formação de hoje contribuiu para o aprimoramento do seu repertório, né? Nós já temos algumas contribuições aqui. Como o nosso tempo é curto, enquanto vocês vão, né, continuando ali a colocar os seus comentários, que eles são extremamente importantes, né, para a gente saber sempre no que melhorar, como aprofundar melhor as próximas formações. Nós vamos então para o nosso próximo slide com Saiba Mais, né, Max? Exatamente. Nós temos aí algumas recomendações para todos, né? Vocês têm aí vários links que estarão disponíveis no material que vai para o AVA, né? A TPC de Ensino Fundamental Iniciais, de Linguagem, Ciência da Natureza e Matemática, Humanas, e o vídeo da Univesp, Interdisciplinaridade e Transversalidade. Todos eles estarão disponíveis lá no AVA EFAP. Vocês poderão clicar e acessar esses materiais. No próximo slide também nós temos as nossas referências, muitas referências importantes, referências, documentos que nos ajudaram bastante na elaboração de todo esse material, né? Entre eles os que foram apresentados aqui, como o documento orientador do projeto de recuperação intensiva, o destaque fica por aí. Também temos materiais que indicam, você pode pesquisar sobre curadoria educacional, que é um tema que me interessa muito, muito importante. Você vai ter acesso a todos esses materiais no AVA EFAP. Bom, nós gostaríamos então de agradecer imensamente a cada um de vocês, né? Nós sabemos de todas as dificuldades, né? De todos os problemas que vão surgindo, mas vocês estão aqui, né? Interagindo, contribuindo conosco, e a gente sabe o quanto é rico, né? Para vocês e para a gente também. Então, gostaria imensamente de agradecer a participação de todos, desejar um ótimo trabalho e nos vemos na próxima semana. Até mais. Eu também quero agradecer demais a todos os que participaram, todos os que
contribuíram aí com os nossos questionamentos, as nossas interações. E estamos juntos, professores, aí nesse processo que a Dani bem ressaltou que é difícil, mas nós estaremos aqui, nós da EFAP estaremos sempre apoiando todas as ações da rede. Muito obrigado. Até mais.